Olá pessoal, meu nome é Camila e eu faço parte do Engenheiros Sem Fronteiras do Núcleo de Beraba. E hoje vamos dar continuidade no nosso projeto de matemática básica com o assunto de frações equivalentes. Qualquer dúvida ou sugestão que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários desse vídeo ou enviar para a gente no e-mail que vai estar disponível no final da aula. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Primeiro vamos começar com a resposta dos exercícios sobre números mistos. Exercício 1. Analisando a fração imprópria a seguir, a alternativa que contém a representação da fração como um número misto é... Bom, a nossa fração imprópria é 22 sobre 3, né? Que o nosso numerador é maior que o nosso denominador. E para descobrir o número misto que equivale à nossa fração imprópria, a gente tem a regrinha vista na aula anterior. O nosso numerador sobre um denominador é igual a x. Esse x vai ser o nosso quociente. E para a gente escrever o nosso número misto, x vai ser o nosso quociente, r vai ser o nosso resto após a divisão e o d, que é o mesmo denominador. Fazendo 22 dividido por 3, nós vamos encontrar um quociente de 7. 7 vezes 3 é 21 e nós vamos ter um resto de 1. Bom, escrevendo o nosso número misto, então, nós temos que x, o nosso quociente, vale 7, o nosso resto vale 1, sobre o denominador, que é 3. Então, a resposta certa vai ser a letra D, 7, 1/3. Falando agora sobre frações equivalentes. As frações equivalentes são aquelas que aparentemente são diferentes, mas que possuem o mesmo resultado. Sendo assim, elas representam a mesma parte de um todo, indicando a mesma quantidade. As frações 1 sobre 2, 2 sobre 4 e 4 sobre 8 são equivalentes. Observe. Bom, aqui nós temos representado na nossa figura 3 retângulos. Esses 3 retângulos possuem o mesmo tamanho. Quando a gente divide ele por 2 e pinta uma parte dele de vermelho, nós temos a representação da fração 1 sobre 2, porque a gente pintou uma parte de duas partes que formam um todo. Pegando o mesmo retângulo e dividindo ele em 4 partes e pintando duas partes, nós vamos representar a fração 2 sobre 4. Mas percebam que exatamente metade do nosso retângulo está vermelho, só que aqui a gente pintou duas partes e aqui a gente pintou uma parte. Só que ambas as frações representam a mesma quantidade de partes pintadas do retângulo. Dividindo esse retângulo agora por 8 partes e pintando 4 delas, nós vamos ter que, novamente, metade do retângulo está pintada de vermelho. Então, essas 3 frações, embora sejam números diferentes, elas representam exatamente metade do nosso todo, que é o nosso retângulo. Essa é a definição de frações equivalentes. Note que as representações de cada uma são diferentes, mas a parte representada na figura é igual, ou seja, a parte que elas representavam era exatamente a metade do retângulo, e as 3 representavam a mesma coisa. Para encontrar frações equivalentes, basta multiplicar ou dividir o numerador e denominador pelo mesmo número. Esse número deve ser sempre diferente de zero. Bom, aqui nós temos um exemplo. Primeiro nós temos a fração 1 sobre 2, que fazendo tanto o numerador quanto o denominador vezes 2, nós encontramos a fração 2 sobre 4. Essa fração é equivalente à fração 1 sobre 2. Agora, multiplicando tanto a parte de cima quanto a parte de baixo por 3, nós vamos encontrar a fração 6 sobre 12. Essa fração vai ser equivalente à fração 2 sobre 4. Aqui, se a gente pegar essa fração 6 sobre 12 e dividir tanto a parte de cima quanto a parte de baixo por 2, nós vamos encontrar a fração 3 sobre 6. Essa fração é equivalente a essa fração, porque a gente fez a mesma divisão em cima e embaixo. Pegando agora o 3 sobre 6 e dividindo por 3 em cima e embaixo, nós vamos encontrar a fração 1 sobre 2, que é equivalente a essa fração aqui. Agora vamos ver um exemplo. O exemplo 1. As frações 3 sobre 4 e 9 sobre 12 são equivalentes. Observe. Bom, aqui de novo nós temos a representação do nosso triângulo. Nesse primeiro triângulo a gente dividiu ele em 4 partes e nós pintamos 3. No segundo retângulo, a gente dividiu ele em 12 partes e pintamos 9. Percebam que a mesma quantidade em cima e embaixo
que está pintado de vermelho, representa a mesma quantidade de um todo. Então, essas duas frações são equivalentes. Se dividirmos o numerador e o denominador da segunda fração por 3, obteremos o resultado da primeira, que é igual a 3 sobre 4. Então, se a gente pegar essa fração 9 sobre 12 e dividir tanto em cima quanto embaixo por 3, nós vamos chegar nessa fração aqui, que é 3 sobre 4. Exemplo 2. Encontre duas frações equivalentes multiplicando o numerador e o denominador por 4. Bom, primeiro nós temos a nossa fração 1 sobre 4 e fazendo tanto a parte de cima quanto a parte de baixo vezes 4, nós vamos encontrar a fração 4 sobre 16. Pegando essa fração agora e multiplicando por 4 em cima e embaixo também, nós vamos encontrar a fração 16 sobre 64. Essas três frações são equivalentes. Agora, tendo a fração 1 sobre 5, fazendo vezes 4, tanto em cima quanto embaixo, nós vamos encontrar a fração 4 sobre 20. Fazendo de novo, tanto em cima quanto embaixo, vezes 4, a gente vai encontrar a fração 16 sobre 80. Essas três frações também são equivalentes. Agora, os exercícios para casa. Encontre duas frações equivalentes multiplicando o numerador e o denominador por 3. Então, vocês vão fazer a mesma coisa que a gente acabou de fazer no nosso exemplo anterior, só que agora a gente vai ter que multiplicar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo por 3. Exercício 2. Complete as frações tornando-as equivalentes. Bom, aqui nós vamos ter que identificar o que já aconteceu. Por exemplo, na letra A gente tem 1 sobre 8. Esse 8 já virou 16. Que número a gente multiplicou ou dividiu para encontrar o 16? Sabendo disso, a gente vai fazer a mesma operação na parte de cima e descobrir esse valor. Se a gente tiver multiplicado aqui por um número, a gente também vai multiplicar aqui em cima pelo mesmo número. E assim por diante, a gente tem que observar o que aconteceu para o 5 virar 15, para o 9 virar 18, para o 8 virar 24, e a gente vai fazer a mesma operação com o número de cima. Exercício 3. Qual das frações abaixo é equivalente a 2/5? Bom, aqui nós temos que ver, o que a gente vai fazer tanto na parte de cima quanto na parte de baixo até encontrar um desses resultados que estão aí nas nossas alternativas. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham aprendido. Esse é o e-mail para o envio de dúvidas. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma aula. Até a próxima!